Várias pessoas encaminham perguntas a respeito de oratória e técnicas de apresentação. Você também pode encaminhar suas dúvidas a qualquer momento. Basta entrar no site da uidux.com.br ou no Facebook e deixar qualquer pergunta lá que eu vou responder gravando um vídeo ou escrevendo um artigo. Dessa vez, a dúvida é da Márcia Marasquim. Ela perguntou o seguinte: quando nós falamos de oratória, isto é uma técnica ou é uma habilidade? Eu vou explicar as duas coisas separadamente e depois fazer uma conclusão. Pense na técnica como um conjunto de conhecimentos necessários para você desenvolver algum tipo de atividade. Qualquer tipo. Pode ser nas artes, nas ciências, em pesquisa. Você necessitará de técnicas. Então vamos dar um exemplo. Dirigir automóvel. Existe uma técnica para isso, concorda? Você aprende a apertar o pedal da esquerda, que é a embreagem, a soltar devagar, apertar o pedal da direita, que é do acelerador. Depois, quando necessário, você faz um movimento contrário e aperta o pedal do meio, que é do freio. Mas olha uma outra coisa interessante. Até para dirigir um automóvel, você precisa de técnicas diferentes para usos diferentes. Exemplo, para guiar na cidade, você tem um determinado tipo de técnica. Mas se você for um piloto de corrida, numa pista de alta velocidade, a técnica é completamente diferente. Já não vale, já não é a mesma. Quer ver outra coisa? Você precisa de uma técnica para tocar um instrumento musical. O violão, por exemplo. É preciso uma técnica diferente para o samba, uma técnica um pouco diferente para a música clássica e por aí vai. Mas tudo é uma questão de técnica. E eu me lembrei de uma situação também que foi até razoavelmente engraçada, se não fosse triste para minha mãe. Nós tínhamos em casa, quando eu era criança, um pé de maracujá. E esse pé ficou muito bonito, cresceu, mas ele cresceu tanto que em um determinado momento eu decidi podar o pé de maracujá. E aí lá fui eu com a tesoura e comecei a cortar aleatoriamente, não tinha técnica alguma para fazer a poda de uma árvore. E comecei a cortar aquele negócio todo, resumindo, o lindo pé de maracujá que dava frutas fantásticas e a flor do maracujá é lindíssima, e virou um graveto. Ele desapareceu. Eu consegui fazer uma poda que não sobrou absolutamente nada, secou, simplesmente secou. Então o que me faltou naquele momento? Uma técnica adequada para fazer a poda do maracujá para que ele continuasse crescendo, dando frutos, etc. Para tudo isso existe uma técnica. Para qualquer conhecimento humano existe uma técnica que você deve colocar em prática para executar uma ação da melhor forma possível, para concluir uma atividade com eficácia. Isto é uma técnica. E, logicamente, você precisa de técnica para ser um bom orador. Você precisa da técnica adequada para segurar um microfone na frente da sua boca. Você precisa de uma técnica adequada para olhar para as pessoas ou olhar para a câmera, como eu estou fazendo agora. Você precisa de uma técnica para caminhar, para gesticular. Tudo isso tem uma técnica. E há uma característica interessante nas técnicas. Significa que todas elas podem ser aprendidas. Técnica é algo que qualquer pessoa pode aprender. Você, eu e de qualquer natureza. Mas agora eu vou falar de habilidades. Quando nós falamos de habilidades, significa que você treinou, exercitou e praticou para tornar-se uma pessoa hábil, uma pessoa habilidosa. Isto é habilidade. Então, voltando aos exemplos anteriores, eu posso aprender a guiar um automóvel, mas não ter habilidade para fazer isto. Por quê? Porque eu não treinei. Eu só li um caderno, fui uma vez na escola, na autoescola, mas eu não tenho habilidade, eu não tenho tranquilidade para ficar andando por aí. Mas quer ver outras coisas também? Eu me lembrei uma situação quando eu era garoto,
que é da minha mãe cozinhando. Ela era uma exímia cozinheira e preparava uma lasanha maravilhosa. Ela produzia a massa e depois passava naquela máquina, girando a manivela, e ela ia afinando a massa, etc. e tal. Bom, é lógico que isso tem uma técnica. Ela tinha a técnica do manuseio da massa naquela máquina. Eu uma vez fui tentar fazer a mesma coisa. Aconteceu de tudo. Primeiro que a massa que eu coloquei lá inicialmente grudou no rolo, porque ela não tinha a farinha e a consistência adequada. Depois eu passei e ficou uma massa super grossa, parecia quase um pão, não era uma lasanha fininha. Depois eu passei mais vezes e fui reduzindo a dimensão do espaço, etc. E ficou, algo todo furado, porque ela era fina demais. Bom, a minha mãe produziu uma lasanha fantástica. Eu até tentei depois fazer a minha lasanha, aquela coisa de você produzir algo com as próprias mãos, seu conhecimento, etc. E a receita dela dizia qual era a técnica para produzir tudo aquilo, só que não tinha habilidade alguma. Então faltou isto para que eu conseguisse produzir o mesmo prato que ela já conseguia fazer. Tem um exemplo muito bacana também que eu gosto de lembrar, que é do jogador de basquete brasileiro Oscar Schmidt. Certamente você deve ter ouvido falar dele. Ele se transformou no maior jogador brasileiro de basquete e ele foi inclusive homenageado no Hall da Fama da NBA dos Estados Unidos. Então não é pouca coisa. No entanto, ele mesmo já dizia o seguinte: eu não sou um hábil jogador de basquete, pelo menos eu não nasci desta forma. O que ele fazia? Após cada treinamento, ele chegava a arremessar para a cesta mais ou menos 4.000 vezes. Você imagina o que é isso? 4.000 arremessos à cesta para exercitar a sua técnica e com isso ganhar habilidade. Ele se tornou o Mão Santa, como ele foi conhecido, porque ele treinava insistentemente. E aí ele conseguia fazer cestas fantásticas. Foi um recordista de cestas. Bom, o que significa então a diferença entre técnica e habilidade? A técnica é como fazer, a habilidade é a prática no fazer. Mas vale a pena observar uma diferença também. Não tem gente que tem facilidade para fazer as coisas? Não tem gente que vem ao mundo, arremessando bolas à cesta e já conseguindo fazer grandes jogadas? Pessoas que vêm com uma bola de futebol no pé e já conseguem fazer grandes jogadas? O que é isso? Já vieram com essa habilidade? Bom, existe uma coisa que a psicóloga e coach da Uidux, Márcia Assunção, chama de via facilitada. O que é isso? Algumas pessoas têm mais facilidade para algumas coisas, algumas pessoas têm mais facilidade para outras. Então, com a oratória é a mesma coisa. Tem gente que tem mais facilidade com a oratória, gente que tem um pouco mais de dificuldade. Mas mesmo assim, é possível você desenvolver as suas habilidades em qualquer técnica, inclusive da oratória. Basta exercitar. Você precisa praticar, praticar, praticar. Você precisa estar exposto o tempo inteiro para melhorar as habilidades das suas técnicas de apresentação em público. Gostou das dicas? Bom, faça como a Márcia e mande a sua pergunta para que eu possa responder em próximos vídeos, tá bom? E se você de fato gostou e achou que essa dica é muito bacana, compartilha no seu Facebook, se inscreve no nosso canal do YouTube e participa de todas as nossas mídias sociais, que isso é legal para você e para as pessoas que você conhece. Tá bom? Tchau, até mais!